A Blackmagic Design acabou de atualizar e liberou a versão 21 como a versão oficial. Então, se você ainda não recebeu esse status de atualização, clica aqui em cima em DaVinci Resolve, no menu superior, aqui em verificar atualizações, e aí você vai ver que está perguntando se você quer baixar ou ignorar. Se você já tem instalado, é claro, você vai baixar e vai instalar por cima. E esse vídeo também serve para quem tem a versão Studio instalada, porque eu vou dar algumas dicas de algumas atualizações que foram feitas para a versão Studio que a gente não consegue utilizar na versão grátis. Primeiro nós vamos falar de página por página, vamos começar com a página mídias. Vou clicar em mídias e a primeira atualização legal que teve aqui, que é para a versão Studio, é esse ícone onde a gente vai fazer uma análise de clipe por IA. Como funciona? Você clica nessa opção, aqui vai dar a mensagem que é só para a versão Studio. Se eu quiser eu tenho que pagar os $299 para ter uma licença do DaVinci Resolve. E aqui vai ser assim, você pesquisa a respeito de uma pasta, por exemplo aqui, a mini curso DaVinci Resolve. Aqui eu tenho os B-roll, aqui tem clipes que aparecem as pessoas no clipe, aparece uma mulher com um cachorrinho e assim sucessivamente. Aí a inteligência artificial vai ler todas essas informações e através dessa leitura eu consigo pesquisar qual clipe eu quiser que eu estiver procurando. Por exemplo, eu vou lá e escrevo um homem e uma mulher trabalhando no DaVinci Resolve. A inteligência artificial já foi e reconheceu. Aí ela vai e separa esse clipe para mim. Então é mais uma forma de se organizar aqui dentro do DaVinci Resolve. E essa forma de pesquisa por inteligência artificial acompanha a página corte, a página edição, a página Fusion. Então tá bem legal para quem tem a versão Studio. Pra gente que não tem, teve algumas atualizações bem legais aqui pra versão grátis. Por exemplo, aqui a gente consegue agora selecionar uma pasta subclips, tá vendo? Eu posso clicar com o direito em cima e selecionar a opção abrir como nova aba. Aí tá vendo que veio aqui uma aba aqui em cima, como subclips. Aí eu posso selecionar os B-roll, direito do mouse, abrir como uma nova aba. Agora eu tenho subclip e B-roll. Posso selecionar o Fusion e assim sucessivamente. Então com abas aqui em cima fica mais fácil de você ter acesso às suas pastas, porque você vai, bate o olho aqui e já vai trocando as pastas sem precisar fazer esse formato de lista aqui, que às vezes chega a ser complicado, porque se você tá trabalhando com muitos clipes, você acaba se perdendo aqui. Automaticamente abre essa setinha para baixo, nessa faixa, tá vendo? Aonde a gente tá separando nessa barra as nossas pastas, aí você clica para baixo e por ela você vai navegando. Aí se você estiver trabalhando com 50 pastas aqui, é claro que vai encher essa barra aqui de pastas dos arquivos que você tá trabalhando, aí você navega aqui de forma fácil. Aí se você não quiser mais que isso esteja aberto, você clica e simplesmente sai fechando. E para facilitar ainda mais seu modo de visualização aqui na página mídias, a Blackmagic Design desenvolveu esse método que eu achei interessante. Eu vou deixar as pastas aqui tudo diminuído, eu tenho a minha pasta master, e aí eu vou pegando as minhas pastas principais, que eu posso abrir, que aí eu encontro as pastas dentro dessa pasta raiz. Só que aqui eu tô vendo no modo de miniaturas, todas elas estão, entendeu? Aí o que acontece? Se eu quero ver aqui o mini curso da DaVinci Resolve Controle Total em miniaturas, eu deixo assim. Agora, se eu quiser ver imagens para as thumbs, no caso no modo de lista, o que eu faço? Eu venho aqui e seleciono visualização de lista. Aí eu clico com o direito do mouse aqui em cima em imagens para thumbs. Aí eu vou lá e marco sempre abrir em visualização de lista. Tá vendo que tá ticado aqui? Eu vou tirar e vou clicar com o direito do mouse de novo. Agora não tá marcado. Mas se eu marcar, aí beleza. Se eu voltar aqui pro mini curso, eu tô vendo em modo de miniatura. Tá vendo aqui, ó? Modo de miniatura, visualização de miniaturas. Se eu clicar em imagens para thumbs, aí eu tô vendo, tá vendo vermelhinho aqui, ó? Em visualização de lista. Então é legal que dá para você se organizar assim, e aí fica fácil de você estabelecer aqui uma visualização para trabalhar de forma mais rápida e encontrar os seus arquivos. E aqui nas repartições inteligentes, a gente também consegue jogar essas pastas, que são pastas inteligentes, que a gente vai clicando e separando, por exemplo, vídeo, áudio, diálogo e tudo mais. A gente também consegue naquele modo de fazer com que as pastas sejam uma nova aba, a gente pode clicar aqui embaixo e também selecionar aqui nessas abas, tá vendo? Se eu selecionar apenas áudio, ele se torna uma aba. Se eu selecionar clipes de vídeo, ele se torna uma aba, entendeu? Então tá bem flexível aqui na página mídias o formato que a gente pode trabalhar para se localizar melhor. O bom do DaVinci Resolve é que ele preza muito por isso, fazer com que as pessoas tenham acesso fácil aos seus arquivos através da página mídias. Vamos para a próxima página? Agora essa daqui é a novidade. A Blackmagic Design trouxe para o DaVinci Resolve a página fotos. Muitas pessoas cobravam e achavam que estava faltando uma página para fazer tratamento de foto. Eu mesmo achava isso, porque é legal você usar o ecossistema da Blackmagic Design, desenvolvido aqui em cima do DaVinci Resolve, para você tratar suas imagens. Nada melhor do que colorir as suas imagens aqui na página cor, que é o melhor sistema de tratamento de cor do mundo. Então aqui funciona da seguinte maneira. Aqui você esquece timeline. Se você quiser um aprofundamento ainda maior para saber todos os detalhes dela, eu fiz
uma live onde eu expliquei todas essas atualizações, também vai aparecer um card aqui em cima. Mas aqui é basicamente assim. Se eu tenho aqui a minha pasta de imagens, aí eu vou encontrar, lembra que eu coloquei lá em formato de lista? Eu posso colocar em miniaturas aqui. O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho uma pasta de imagens, aí eu tenho elas disponíveis. Mas se eu voltar lá em Master e trazer aqui um arquivo de vídeo, tá vendo? Eu cliquei aqui na pasta Subclips e aqui tem imagem em movimento. Então a ideia da página Fotos não é trabalhar com imagem em movimento, apenas com imagens estáticas. Então você tem que encontrar as suas imagens, no caso aqui na sua pasta que contém as suas fotos, e aqui eu vou separar a minha pasta Background. Eu tenho 3 fotos aqui, que são as fotos que eu uso às vezes para fazer thumbnail, para fazer alguma animação aqui dentro do DaVinci Resolve. Eu seleciono as 3, clico com o direito do mouse, assim como a gente cria uma timeline, a gente cria aqui dentro agora dessa página um álbum de fotos. Então você clica em criar novo álbum de fotos usando seleção de clips e repartições. Clicou, dá um nome, clica em criar. Agora eu já tenho aqui embaixo as minhas fotos que eu posso começar a trabalhar em cima. Então, por exemplo, agora aqui a gente tem um histograma que a gente pode alterar igual lá na página cor. Aí a gente pode mudar para Vectorscope, por exemplo. Porque aqui a gente clicando em ajustes, a gente define o indicador de tom de pele. Lembra? Para quem já assistiu minhas aulas aqui, eu tenho lives a respeito de todas as páginas do DaVinci Resolve, que fazem parte dos meus treinamentos lá no clube de membros. Então é interessante você assistir, você que está começando a aprender sobre o DaVinci Resolve, para você se habituar com cada uma das páginas, porque depois eu vou tirá-las do ar para ficar exclusivo lá para quem está comigo no clube de membros. Então aqui a gente tem um histograma para a gente fazer essa visualização, a gente tem um inspetor que pode alterar o tamanho da nossa imagem, pode mudar a posição, como você já conhece, você que trabalha já com o DaVinci Resolve sabe trabalhar com essas ferramentas aqui. Mas de novidade, a gente tem agora o look de origem, que é algumas predefinições para você já aplicar um filtro na sua imagem, e aí você pode ir selecionando para você ver a diferença que elas fazem. Eu vou manter aqui em padrão, porque dependendo da circunstância, é até meio pesado, dependendo do seu computador. Aí você tem que trabalhar dando um tempo para o processamento acontecer. Como é lá na página cor, quando eu vou fazer o tratamento de cor, demora um pouquinho para fazer o processamento, mas depois que começa o processamento vai longe. E aqui você tem os ajustes que você pode aplicar esse tratamento já na imagem e aí seguir em frente. E o que é legal aqui, você também já tem aqui a opção de efeitos, porque se você vir na janela de efeitos, você já pode começar a fazer um tratamento artístico aqui em cima da sua imagem. Vou jogar um qualquer aqui só pra gente ter uma ideia. Então você lança aqui o seu efeito em cima da imagem e aqui já vem os parâmetros para você fazer o tratamento. Demorou um pouquinho, mas aconteceu o processamento do efeito. E aí você vai fazendo conforme você achar legal. E qual que é a ideia dessa página em relação às demais páginas? Não quer dizer que você começou o processo aqui que você não pode dar continuidade lá no Fusion, por exemplo. Deixa eu mostrar para você como ela fica na página corte. Aqui a gente não tem uma timeline, aqui a gente tem um álbum. Então assim, se você quiser levar depois esse tratamento completo para uma timeline, aí você tem que depois começar uma timeline, trazer os seus vídeos, aí você traz essas imagens para dentro da sua timeline, entendeu? Porque todo o tratamento que você fizer lá na página foto vai refletir no resto da timeline. Então você leva até o final do processo, tá vendo que ainda tá aqui essa animação dentro da minha foto? Aí você faz o que você quiser aqui dentro. Usa o Fusion, caso você queira aplicar um nó, por exemplo, deixa eu jogar um blur aqui em cima, um desfoque, inserir um nó, e aqui eu venho e altero o desfoque, tá vendo? Se para minha imagem isso é interessante, eu venho aqui na página Fusion e dou continuidade nesse tratamento. Venho aqui para a página cor, se eu quiser trazer mais cor através dos discos de cores, beleza. Aí você fecha o tratamento da sua imagem, volta aqui para a página foto, estabelece, por exemplo, que essa imagem ficou legal. Aqui você tem os filtros que você pode estabelecer, se essa imagem vai levar 4, 5 estrelinhas porque ela já tá legal. Se aqui ela pode ser reprovada porque você achou que essa imagem ela não vai caber no seu projeto, aí você põe aqui rejeitada, ou você põe aprovada e sem marcação. E por fim, para finalizar aqui na página fotos, para quem tá na versão Studio, vai aparecer um sinal aqui de gravação, que é para quê? Se você tem uma máquina da Sony, da Canon, da Fujifilm, da Nikon, você consegue fazer com que conecte com o DaVinci Resolve, e aí você vai tirando foto e já vai trazendo aqui pro pool de mídia. Aí elas já vão aparecendo aqui, você já vai aplicando um tratamento, e aí você vai estabelecendo. Aqui vai ser rejeitada e aqui vai seguir em frente como aprovada, entendeu? Então, para quem tá na versão Studio, tem mais funcionalidades aqui. Também dá para você compartilhar lá na nuvem, no Blackmagic Cloud. Dá para fazer muita coisa legal nessa página. Eu achei muito interessante, muito válido da Blackmagic Design trazer isso pro DaVinci Resolve. Vamos seguir em frente, página corte.
Aqui na página corte, como ela é praticamente interligada com a edição, muitas pessoas acabam desprezando o processo aqui dentro e acaba falhando muitas das vezes na sua edição porque não domina essa página. Mas ela é muito importante para quem quer aprender. Tem card aparecendo aí em cima para você aprender do zero. Tá vendo aqui em cima no canto superior esquerdo, onde a gente encontra a lista das repartições? A gente agora pode trabalhar com as repartições inteligentes aqui dentro. Antes a gente só trabalhava com essa repartição inteligente lá na página mídias. Agora tá aqui dentro da página de corte também. Deixa eu trazer agora uma timeline, porque aqui eu já começo a trabalhar com timeline de novo, tá vendo? Lá na página foto ela nem aparece. Agora aqui na página corte e na página edição volta a aparecer a timeline. Eu vou voltar com essa timeline aqui, vou dar 2 cliques, porque aí fica mais fácil entender que a gente pode clicar aqui nas repartições inteligentes e voltar a ver apenas clipe de vídeo, tá vendo? Aqui estão todos os clipes de vídeo, ou apenas clipe de áudio. Aí fica fácil de trabalhar aqui na página corte para não precisar voltar lá na página mídias. Essa é a ideia de fazer essa interligação entre as páginas para você não perder tempo, entendeu? Para voltar e depois retroceder e prosseguir. Tá bem interligado o DaVinci Resolve agora. Foi uma atualização bem relevante. Como a página corte e edição elas são interligadas, eu vou dar continuidade nas novidades entre elas aqui na página edição, que eu acho que vai fazer mais sentido para quem trabalha mais com a página de edição. Aqui na página edição, para quem está trabalhando com a versão Studio, aqui em linha de tempo, nesse menu superior, você tem habilitado essa função aqui, ó, ferramentas IA. O que acontece? Dentro dessa função, você encontra ferramentas para fazer com que você venha criar áudio direto no DaVinci Resolve, tudo dentro do seu computador, sem ter que conectar nada. Aí você cria faixa de áudio com narração, você escreve um texto, e aí você escolhe se é voz masculina e feminina, e o DaVinci Resolve vai e reproduz aquela voz. É bem legal. Aqui dentro você consegue fazer legenda. Você consegue também trabalhar o desfoque de uma imagem. Por exemplo, você pega uma imagem que em movimento ela tem um desfoque, aí você vai, aplica esse filtro aqui dentro, e aí você tira aquele desfoque de movimento. Então, para quem está trabalhando com a versão Studio, testa tudo que tem aqui na ferramenta IA. Tá bem interessante porque tem muita novidade relacionada à inteligência artificial no DaVinci Resolve. Mas para quem está trabalhando na versão gratuita, acaba não tendo como trabalhar com essas novidades. Agora, uma grande novidade para a versão grátis aqui na página de edição está relacionada aos quadros-chave. Você pode clicar aqui, ó, exibir bandeja de quadro-chave. Aí eu vou até estender para você entender como que o processo aqui foi aprimorado, porque a gente não tinha muito acesso a fazer animação dentro do nosso quadro-chave, aqui dentro dessa janela, tinha que ser direto aqui no nosso inspetor, e agora dá pra gente fazer tudo aqui dentro, aplicando alguns filtros, como loop, como repetição, bem legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse clipe e vou fazer uma animação bem simples. Vou marcar um quadro-chave na entrada, vou dar um play, contar histórias que cativam, vou parar e vou aplicar um zoom. Tá vendo acontecendo um zoom aqui? Então criou um quadro-chave. Olha os quadros-chave aqui, ó. Só que tem o seguinte, quando a gente alterar de pistas de quadro-chave para curvas de quadro-chave, agora a gente vai ter as curvas, que eu posso segurar o Alt, scroll do mouse para aumentar, e aí sim a gente pode vir aqui nos 3 pontinhos para selecionar o tipo de loop. Mas o que está acontecendo aqui? Tá tudo apagado porque eu tenho que selecionar os meus keyframes aqui dentro. Posso clicar dentro dessa janela e dar um Ctrl A. Tá vendo que agora ficou selecionado o meu ponto de entrada e o ponto de saída do zoom? Agora eu clico nos 3 pontinhos, tipo de loop. Vou e coloco um simples, que é um loop. Tá vendo? O loop acontecendo aqui. Vou dar um play para você ver. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco onde cada... Viu que legal? De forma simples, você vai e aplica um loop. Se você quiser suavizar entrada e saída, tá vendo? Tem como você atenuar. Então, se você quiser trazer algum tipo de loop para dentro dos seus keyframes, já pode fazer agora aqui direto. E isso se aplica também no Fusion. Deixa eu pegar aqui e tirar esse loop. Deixa eu deixar nenhum. E vou tirar esses keyframes. Vou retroceder aqui em cima no inspetor. Só que agora, deixa eu voltar com a minha agulha, eu vou trazer um efeito aqui para dentro. Deixa eu ver o que eu vou escolher. Efeitos. Vou trazer aqui um binóculo. Vou arrastar e soltar aqui no visualizador, porque ele já vai pro meu clipe. Beleza, fui e soltei, ele tá acontecendo aqui em cima do meu clipe. Vou fazer de novo uma animação em cima dele, pra gente tratar o quadro-chave aqui dentro da nossa janela de quadro-chaves. Vou marcar aqui em intensidade do desfoque, vou dar um play, contar histórias que e vou aumentar esse desfoque. Tá vendo que ficou bem desfocado? Só que a gente não tá vendo aqui embaixo o quadro-chave acontecendo. O que a gente precisa fazer? Aqui na nossa janela dos parâmetros do quadro-chave, a gente precisa clicar nos 3 pontinhos, exibir parâmetros selecionados, vir em binóculos e clicar em todos os binóculos, ou seja, todos os quadros-chaves que tem dessa ferramenta, desse efeito. Agora a gente vai arrastar aqui para baixo e agora sim a gente vai ter acesso aos nossos quadros-chaves. Só que a gente precisa marcar aqui as curvas. Tá vendo esse sinal de curva? Clico dentro, voltou a aparecer os quadros-chave. Vou segurar o Alt, scroll do mouse, clico dentro, Ctrl A. Aí eu posso clicar nos 3 pontinhos, tipo de loop, ping-pong. Vou voltar com a minha agulha pro início, vou dar um play para você conferir. Contar histórias que cativam e engajam.
No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco. Tá vendo que legal? Ele indo e vindo aqui, ó. Só que a gente pode aprimorar, trazendo suavidade para entrada e para saída. Tá vendo que eu consigo pegar agora os marcadores do meu keyframe e fazer o tratamento para ampliar ou diminuir esse movimento? Ó que legal. Contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline acaba ficando mais suave, né? Então, bem legal essa atualização que o DaVinci Resolve trouxe aqui os quadros-chave. Faz toda a diferença. Parece que não, mas isso daqui adianta muito o processo. E dá pra você também fazer o seguinte. Tô segurando o Alt, scroll do mouse. Se você estiver trabalhando, deixa eu tirar aqui esse efeito. Se você estiver trabalhando com vários clipes empilhados, deixa eu empilhar aqui alguns e você vai entender melhor. Porque se você fizer aqui um tratamento nesses clipes de forma individual e quiser tratar todos de uma vez, também é possível. Você seleciona todos, e aqui agora você tem como selecionar tudo, e clicando aqui dentro da sua janela, você pode segurar o Ctrl e apertar o A, e agora você faz a alteração de todos os clipes de uma vez só. É bem legal, na verdade. E ainda falando em quadro-chave, eu vou fechar isso daqui, essa janela que é específica para quadro-chave de movimento na imagem. Agora a gente consegue, eu vou ampliar minha trilha de áudio para você entender melhor, a gente consegue trabalhar a trilha de áudio e inserir quadro-chave aqui direto na página edição, coisa que era só possível fazer dentro lá da página Fusion. Eu tô com uma trilha de áudio aqui, deixa eu solar para você ouvir, que é uma trilha sonora. Tá ouvindo bem baixinho aí, né? Então eu posso parar com a minha agulha, segurar o Alt, clicar dentro dessa faixa branquinha, tá vendo? Quando o meu ponteiro do mouse vira uma seta pra cima e pra baixo, é a hora que eu posso trabalhar aqui os meus quadros chaves. Não é na divisão, tá vendo? Que tem uma faixa preta, dividindo aqui a onda que sobe e a onda que desce, só que a gente tem uma linha branca bem pequenininha, bem fininha, em cima dessa faixa. Aí sim a gente pode pegar, segurar o Alt e sair clicando. Então eu vou aumentar essa faixa para que você ouça bem e depois ela vai diminuir. Deixa eu deixar bem aqui no meio. Vou voltar um pouco. Vou dar um play. Bem legal, né? E é claro que eu vou trazer para o meu canal aqui vídeos relacionados a essas atualizações, e um dos vídeos que já está liberado aí é dessa atualização que eu achei incrível relacionado ao texto. Por exemplo, eu posso clicar aqui em títulos, trazer um texto mais aqui para dentro. Aí dentro desse texto mais, a gente tem um corretor ortográfico acontecendo. Eu posso simplesmente digitar o meu texto, vou digitar Brasil com Z e a palavra campeão sem acento, para a gente ver a correção acontecendo. A gente pode clicar com o direito do mouse e aqui já vai estar a correção, perguntando no caso aqui se essa palavra que eu tô querendo escrever. Se você habilitar aqui o Overlay Fusion, dentro do Overlay Fusion também você pode clicar com o direito do mouse, selecionar a palavra que já foi feita a correção para o português Brasil. Então, para mim isso aqui é sensacional, porque na correria, se você trabalha com muitos títulos e texto, você acaba deixando passar. É complicado para quem faz muita animação e quer trazer muita informação para um vídeo, isso é problemático. E não para aí, se você quiser inserir um emoji aqui, ó que legal. Simplesmente você pode pegar e selecionar um emoji de coraçãozinho. Aí ele vai entrar aqui no seu visualizador e tá rolando. E também agora você consegue selecionar a sua fonte. Se você clicar na setinha para baixo, só de você passar o mouse, já vai alterando a sua fonte, tá vendo? Antes o DaVinci Resolve não fazia isso. E é bem chato, né? Porque aplicativos mais comuns, como edição de foto, o GIMP já faz isso há muito tempo, e o OBS Studio você consegue fazer isso. Então no DaVinci Resolve tava faltando. Ou se não, você para com o mouse em cima, com o seu ponteiro em cima, e vai clicando na seta para baixo e seta para cima, entendeu? Então é uma atualização simples, mas extremamente funcional. E agora também você tem esse ícone que é para você selecionar as suas fontes, a que você acha mais interessante. Aqui tem todas as fontes, aí você seleciona a que você mais usa, tá vendo? A Anton, você pode vir, dar uma estrelinha, e aqui em favoritos ela fica marcada. Eu gosto de trabalhar com a Georgia, clico na Georgia, seleciono, tá vendo? Já alterou de forma automática. Agora em relação aqui à janela de efeitos, a gente tem muita novidade que é mais interessante você pegar um tempinho para tirar, para ver essas atualizações que você acha aqui de novo. Aqui em transições, a Ripple Warp, que é uma transição bem legal. Deixa eu parar no meio de dois clipes pra gente ver ela acontecendo. Tá vendo que legal? Como ela dissolve de um clipe pro outro. Eu acho que esse Posterize também não existia. Também é novidade aqui dentro do DaVinci Resolve. Então tem algumas novidades bem legais que eu aconselho você ir clicando e testando pra você descobrir as que você mais gosta, e aí você marca aqui na estrelinha. Aí você tem isso aqui como favorita. Aí você vai lá na sua aba favorita e utiliza as que você mais gostou. Transição de áudio não mudou nada. É só o mais 3dB, menos 3dB
AB e 0. Aqui em títulos veio alguns títulos bem legal. Tá vendo? O Barrel não tinha antes. Aqui a gente tem algumas novidades também dos callouts. Tá vendo? A gente só tinha essa opção. Deixa eu desmarcar o Overlay Fusion, senão vai ficar aquele sinal na frente chato. Callout Title Left não tinha. Esses callouts aqui são novidades. É bem legal, né? Se você quer fazer uma demonstração de algo que você quer apontar, isso aqui é muito funcional. E aqui a gente tem mais algumas novidades relacionadas aos títulos. A gente tem, se eu não me engano, esse Split Reading, que eu não lembro de ter visto ele aqui antes, e alguns outros mais, relacionado aqui às legendas e títulos animados, é só para quem tá trabalhando na versão Studio. Nos geradores também a gente tem mais algumas novidades, que é pesado, né? Mas para você fazer a transição, quando eu tô explicando aqui, você tá vendo que para cada página eu pus uma transição. Eu tô utilizando essa aqui embaixo, ó, elétrico vertical. Ela é bem legal, só que é pesadinha, né? Tem que trabalhar, renderizar ela aqui, fazer uma pré-renderização para você conseguir trabalhar com o seu projeto e não ficar travando. Efeitos, a gente tem aqui os filtros e é aqui embaixo que a gente vai encontrar as atualizações da janela efeitos relacionados a esses efeitos chamados Crocodile, que é tudo novidade aqui dentro do DaVinci Resolve. Deixa eu tirar esse texto porque eu acho que ele vai pesar aqui um pouco e vai ficar difícil de mostrar. Então aqui a gente consegue aplicar esses efeitos direto do nosso clipe, é só arrastar e soltar em cima, e aqui você tem os parâmetros para você fazer as alterações. Também pode levar lá para a página Fusion, clicando aqui na varinha, ou clicar em excluir o filtro. Então tem muita novidade legal aqui dentro da janela efeitos, e compensa você tirar um tempinho para buscar entender um pouquinho mais como eles funcionam e aplicar nos seus projetos se você achar interessante. Aqui em Resolve Effects, a gente tem várias atualizações e tudo relacionado à versão Studio, principalmente aquilo que traz aperfeiçoamento de rosto, beleza, tudo aquilo que traz um aprimoramento para a imagem, a Blackmagic Design deixou exclusivo só para quem está trabalhando com a versão Studio, só que tem uma cereja do bolo aqui. Vai ser lançado um vídeo que eu fiz aqui no meu canal, deixa eu duplicar esse clipe, a respeito do imagem em imagem. Para quem está trabalhando na versão gratuita e estava procurando uma facecam para trabalhar com seus projetos, essa facecam aqui fez toda a diferença. Então lá eu ensino todos os truques, nesse vídeo que vai ser lançado semana que vem, a respeito de como trabalhar com essa facecam, que é imagem sobre imagem, né? Imagem em cima de imagem. E aqui você pode fazer todo o tratamento da sua webcam e levar para o posicionamento que você achar melhor. Então aqui, para quem está trabalhando na versão gratuita, para mim, isso foi um dos maiores feitos, porque é importante você aprender a trabalhar com uma facecam que seja fácil de lidar e prática, é só arrastar e soltar. Vou tirar esse clipe fora. É claro que tem mais algumas funcionalidades que não vai dar tempo de eu mostrar tudo aqui num vídeo só. Aí eu vou soltando vídeos aqui no meu canal pra gente aprender tudo a respeito dessas novidades. Vamos lá para a página Fusion agora. Aqui na página Fusion, agora foi liberada uma função bem interessante, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando aqui com os nós que são parecidos, ou seja, que são da mesma família, você pode selecionar os três, aí aqui em cima você vai ter a opção de Combine Select Tools. Você pode desmarcar, no caso aqui já estava marcado, porque aí você fica trabalhando com eles de forma individual, tá vendo? Tô fazendo um movimento só aqui no meu logo do YouTube. Ou você pode clicar, selecionar esse Combine Select Tools, e aí vai marcar aqui, ó, 3 Tools Selected, ou seja, 3 ferramentas selecionadas. Aí quando eu for trabalhar aqui no ângulo, tá vendo? Tô trabalhando com tudo. Deixa eu trazer um pouco mais pra frente pra você entender. Aqui no ângulo, eu tô mexendo tudo relacionado aos nós de margem, que é o nó base aqui pra quando você quer fazer camada em cima de camada. Eu posso diminuir o tamanho, levar pra esquerda, pra direita, inverter tudo, selecionando aqui as ferramentas. Se eu tivesse 10 aqui, daria pra fazer esse movimento nos 3 nós, de forma tranquila. E pra quem gosta de trabalhar aqui na página Fusion, agora quando a gente quer trazer mais movimento ou suavidade nos nossos quadros-chave, quando a gente trabalha com a janela Spline e quadro-chave, agora a gente pode soltar e levar para onde a gente achar melhor, para a gente trabalhar com as duas ao mesmo tempo, de forma mais dinâmica. Tá vendo que legal? Antes não tinha como estender as duas de uma vez, e geralmente você trabalha com a extensão dos seus quadros-chave e também trazendo aqui suavidade para eles nos movimentos através da janela Spline. Então agora ficou mais fácil porque você tem um controle das duas. Terminou o seu processo com as janelas, basta clicar em fechar e elas voltam aqui pro lugar delas, tá vendo? Agora aqui dentro da página Fusion a gente consegue trabalhar com as animações LUT. Se você não conhece, eu vou trazer aqui na página edição para ficar mais fácil de te explicar. Aqui eu tenho uma pasta só com as animações LUT, que são a minha LUT Files. Eu vou trazer para cá um cupom de desconto, que é uma animação simples. Vou soltar aqui em cima. Tá vendo a animação acontecendo? Vou dar um play só para você ver ela acontecendo aqui para depois ir lá para a página Fusion.
Tá vendo que legal? Clico com o direito do mouse, abrindo a página Fusion. Agora aqui dentro da página Fusion a gente tem os controles, que tá liberado mais funções para quem tá na versão Studio, só que aqui a gente consegue aprimorar o quanto a gente quiser essa animação. Por exemplo, eu posso mudar a cor, inserindo um nó de correção de cor, venho aqui e altero para lilás ou azul. Beleza. Posso inserir um blur, clicando aqui em blur e aumentando um pouquinho para dar um desfoque. Aí eu posso dar um play agora para conferir o resultado. Então o que acontece? Esse tipo de animação você acha geralmente lá no Canva, só que tá para a versão paga também do Canva. E eu sei onde tem o site que você pode baixar de forma gratuita, pode fazer tratamento na sua animação lá para depois trazer para o DaVinci Resolve, e eu vou fazer uma aula exclusiva a respeito dessas animações, porque ajuda muito, né? Se você tá fazendo uma explicação e precisa dessas animações para aprimorar o seu conteúdo, faz falta você não trabalhar com isso daqui. Então, fique esperto aí. Talvez eu faça até uma live, porque é conteúdo extenso, é novidade no DaVinci Resolve, e eu acho que vale muito a pena trabalhar. E para quem tá interessado, fique esperto aqui no canal, porque eu vou lançar conteúdo relacionado a isso. E o que tem de diferente? Quando a gente clica e estende, eu vou dar um play para você ver. Parou. Tá vendo? A animação cessou. Só que a gente pode marcar aqui loop. Aí ela continua dentro do nosso vídeo. Olha que legal. Deixa eu voltar aqui do início e vou marcar e vou vir em ajustes. Deixa eu trazer um pouquinho para frente pra gente ver. Então, se a gente tá falando, por exemplo, que eu tenho lá meu clube de membros, tá no valor especial para você aprender tudo a respeito do DaVinci Resolve, do GIMP, o OBS Studio. São treinamentos bons e tá com desconto. Então, eu posso colocar essa animação aqui no canto e escrever com o título aqui em cima. Corre porque preço imperdível, desconto promocional. É muito legal trabalhar com essas animações. Eu tenho aqui essa animação que é esse homenzinho com foguete. Aqui ele tá voando no espaço. E tem muita coisa lá para baixar e para você usar aqui dentro do DaVinci Resolve. Eu acho que vale a pena, porque é uma animação simples que se você for usar lá no Canva, você não tem acesso. E se você for fazer aqui no Fusion, aí você vai ter dor de cabeça, porque quem trabalha com Fusion sabe. Para você animar, não é que é difícil, mas é um processo longo. E é interessante você ter coisa pronta aqui para você não perder tempo na hora de fazer os seus projetos acontecer. Beleza, agora vamos lá para a página cor. Aqui na página cor não tiveram muitas novidades assim relacionado à versão grátis. O que a gente tem de legal aqui? Agora a gente pode trabalhar com os nossos nós. Deixa eu pegar um clipe meu que tem bastante nó para você entender legal. Agora aqui em cima você pode clicar na setinha para baixo para selecionar se você quer ver o seu nó em grade ou seus nós em visualização de lista. Vou marcar visualização de lista e aqui a gente pode navegar entre eles, pode tirar a visualização deles, pode fechar com cadeado para não ter mais alteração. E aí a gente tem mais uma forma de visualização para nossa organização. É claro que com 6 nós não faz muita diferença, mas aí você imagina a pessoa tá trabalhando aqui com 20, 30 nós. E também, para quem gosta muito de inserir bastante nó e fazer bastante movimento aqui no tratamento de cor, aqui nas configurações, clicando em arquivo, definições de projeto, a gente pode vir aqui em opções gerais e marcar aqui embaixo a opção de camadas de pilhas de nós. Aí de 1, você pode marcar, por exemplo, para 8. Aí você pode renomear, se você achar legal, e eu vou salvar para a gente ver aqui os nossos nós acontecendo. Para que isso serve? Se você tá trabalhando aqui com 10 nós e já tá ficando muito apertado e já não tá legal de trabalhar, você pode vir pro clipe L2. Aí você continua dando tratamento na sua imagem, aí você vem pro clipe 3, entendeu? É para você ter mais flexibilidade aqui para trabalhar de forma mais ampla. Aí se você não quiser trabalhar mais arquivo, definições de projetos, vem, volta a marcar 1, salva e ok. Você tá trabalhando com clipe aqui ou com linha de tempo. Vou marcar clipe. E agora aqui na página Fairlight, a gente pode clicar porque a novidade também é pouca aqui. O que a Blackmagic Design disponibilizou? Deixa eu tirar aqui esse solo. A gente pode selecionar as nossas faixas de áudio, clicar com o direito do mouse e adicionar trilhas à nova pasta. Por que pasta? Aqui ele está criando um folder que a gente pode organizar todas as nossas trilhas. Caso você esteja trabalhando com trilha sonora, com efeitos sonoros e quer fazer isso ficar organizado 100% dentro do aplicativo, é só você clicar com o direito do mouse e adicionar a nova pasta. Vou adicionar mais uma pasta, mais uma, num total de 3. Porque se eu chegar aqui agora e quiser adicionar mais uma, aí vai aparecer uma caixa de diálogo indicando que suporta um nível de 3 alinhamentos, que é o máximo. Isso aqui é excelente para você se organizar, mas infelizmente você não consegue fazer o tratamento nela direto, tá vendo? Aqui a gente não tem acesso aos plugins, porque se a Blackmagic futuramente liberar essa função, fica mais interessante de fazer a mixagem de áudio aqui dentro, porque aí você pega a trilha sonora exclusivamente, faz um tratamento de áudio, você pega os efeitos e faz outro tratamento de áudio, é assim que faz uma mixagem, entendeu? Mas se você está interessado em organização, aí você vai e aplica essa técnica para ficar mais organizado aqui dentro do aplicativo.
Agora vamos para a página entrega, porque aqui a Blackmagic Design trouxe atualização para a versão Studio, trouxe mais codecs para você fazer a renderização dos seus projetos de forma específica para plataformas diferentes. E aqui ela colocou agora a organização das predefinições em forma de lista. Tá vendo que legal? Se você quiser uma predefinição para o YouTube, aqui tem uma setinha para você escolher, até 4K, Vimeo, ficou bem legal. E a atualização aqui gratuita, que eu acho que vale a pena você aprender, por exemplo, eu tô trabalhando aqui em Custom Export. Então eu posso escolher aqui que eu quero exportar em MKV, quero em H265. Isso para mim agora é uma predefinição, porque todas as vezes que eu for fazer essa exportação, não preciso vir aqui e tá alterando tudo. Eu posso simplesmente clicar aqui nos 3 pontinhos, posso clicar em salvar como nova predefinição, e aqui vem a opção legal. Posso dar um nome, MKV, posso escolher um ícone, por exemplo, esse ícone aqui do YouTube, e aí eu posso adicionar a exportação rápida. Por quê? Se eu selecionar essa opção e salvar, aí quando eu estiver trabalhando aqui em edição e quiser já finalizar o meu projeto por aqui, eu clico aqui em exportação rápida, e aqui eu vou ter a opção MKV. Seleciono, clico em exportar. Esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima é para você aprender tudo sobre o DaVinci Resolve do zero. É um baita de um aulão que tá disponível aí no meu canal. Tem também esse vídeo a respeito das legendas animadas, que você pode fazer 100% gratuito lá no Canva e trazer para dentro do DaVinci Resolve, tá bem legal. E tem todas as minhas aulas ao vivo, que eu vou tirar do ar, hein? Só para quem tá indo lá pro clube de membros. Então assiste aí. Valeu e até a próxima.